O terceiro dia do BSOP São Paulo contou com um momento histórico para o pôquer aqui no Salão. Foi anunciada a criação da Confederação Pan-Americana de Pôquer Desportivo, que reúne representantes de México, Chile, Colômbia e Brasil, sob a presidência de Igor Federal, o ex-presidente da CBTH. Nós conversamos aqui com os 4 representantes para entender melhor a importância da confederação e o que os jogadores de pôquer da América Latina podem esperar da sua atuação. O pôquer é uma atividade muito nova, né? O pôquer desportivo. O pôquer tradicional, o pôquer clássico, ele é secular. Mas o pôquer desportivo é uma atividade muito nova. Então as federações em cada um dos países são federações da mesma forma novas. Por exemplo, a confederação, que é a mais antiga das fundadoras, tem 11 anos, alguma coisa assim. Na verdade, completando 10 anos. La Confederación Panamericana de Póker Deportivo es yo creo que la máxima creación que ha habido en el póker en este momento. O sea, la historia del póker se marca a partir de ahora. Sí, estamos felices en Colombia, como presidente de la Asociación Colombiana de Póker, felices de pertenecer a esta nueva confederación, el apoyo de Brasil, con todo lo que ha mostrado Brasil y su crecimiento, pues es muy importante para todos los países de América. Então o que significa? Significa que a gente está tomando corpo. É uma etapa natural em que começaram com movimentos locais aqui no Brasil, em municípios, dali a pouco em estados, aí vieram as primeiras federações, aí dali a pouco os primeiros campeonatos dentro de estados, antes eram campeonatos dentro de casa, viram dentro de municípios, depois vira um circuito regional, dali a pouco já vira um estado, depois vem o BSOP, a Confederação Brasileira vem depois do BSOP, y ahí comienzan a se fundar otras. O sea, eso solo muestra esa evolución. Y bueno, y hoy muy contentos, es un día histórico para el póker latinoamericano, es un día histórico para el póker en México. El haber podido fundar esta Confederación Panamericana de Póker seguramente nos traerá beneficios a todos, a todo el gremio que conforma el póker, no solamente a los jugadores, sino se van a crear empleos, se van a crear muchas oportunidades de negocio para mucha gente, y creo que Latinoamérica lo merece, particularmente México creo que ya lo merece. Hemos ido los últimos 2 años teniendo muchos triunfos. Hace 2 años nos reconoció el gobierno como un deporte mental. E o que representa o Brasil liderando esse processo significa que nós temos um póquer muito forte nesse país. Nós conseguimos criar uma entidade muito respeitada. Pensando que Brasil ya es reconocido como un deporte, en México también, y bueno, en Chile estamos avanzando rápidamente también para lograr que esta disciplina deportiva se conozca y se reconozca. Creo que la confederación va a permitir que se generen encuentros deportivos entre naciones, como ya ocurrió hace poco en Colombia, y de alguna otra manera permita que el póquer llegue a más hogares como quienes todos disfrutamos de esta disciplina. Todos os presidentes que falaram a respeito da fundação mencionam o tamanho do pôquer brasileiro, o respeito pela entidade brasileira, a forma como o Brasil conduziu o seu processo. Então a gente acabou virando uma liderança tanto em termos de pujança, o tamanho que o pôquer brasileiro tem, e também em termos de respeitabilidade, da forma como as coisas foram feitas. Então é uma representação tanto de crescimento físico do pôquer, quanto de respeitabilidade da Confederação Brasileira e do pôquer brasileiro. Então esperamos fazer unos circuitos de póker muy importantes en el mundo. Yo creo que tenemos el potencial y la cantidad de jugadores que cualquier continente quisiera tener. Yo creo que América va a partir la historia del póker en el mundo. Entonces es un agrado para Colombia estar perteneciendo o pertenecer a esta Confederación Panamericana de Póker Deportivo. Y bueno, la verdad es que hemos trabajado de la mano de ustedes con Brasil, siguiendo esos pasos. Ustedes se han tardado 7, 8 años, conozco la historia. Nosotros, gracias a esos 7 años, lo logramos hacer en 2 años. Entonces estoy seguro que Colombia, Chile y todas las otras federaciones que también estoy seguro poco a poco irán llegando a la Confederación Panamericana, podremos tener el mejor circuito internacional de póker. América Latina es el mercado más importante hoy del póker online, entonces bueno, tener estos eventos todo el tiempo, a todas horas, en todos nuestros países será de verdad algo maravilloso y muy, muy agradecido y cumpliendo un sueño más, ¿no? Que quando eu fiz o meu discurso, eu falei que era uma vitória do pôquer brasileiro. E que não é um discurso só, é porque realmente é. Quem foi eleito foi o pôquer brasileiro. Não tem como uma junção na América Latina não ter o Brasil como seu grande líder, por tudo aquilo que todos nós fizemos. E na prática, para o jogador, o que isso pode mudar? Vocês têm ideia de um circuito que reúne esses países? Qual que é a ideia?
As ideias estão começando a surgir, então não é nenhuma promessa. Agora, não faz nenhum sentido você criar uma entidade esportiva que reúna países. É óbvio que a gente vai ter uma atuação jurídica. Eventualmente, alguns países querem auxílio daqueles que já obtiveram para o reconhecimento do pôquer desportivo. É óbvio que pode ter uma parte política desportiva, entidades mundiais que eventualmente venham a ser criadas. Pode ter uma parte administrativa. Agora, o jurídico, o legal, o político esportivo só pode existir porque existe atividade. Então não faz sentido nenhum se juntar para não ter um campeonato. Então ele vem vindo por aí. Só que ainda nós estamos organizando ainda a papelada, reunindo as pessoas, os pensamentos, para que a gente chegue no modelo e num formato, e em breve, mas que vem. Não faz sentido se reunir esportivamente que não seja para praticar o esporte. Para encerrar, a expectativa é que outros países também se agreguem à confederação? Sim, nós iniciamos com esses 4 países. Já temos o compromisso com o 5º país, que é Puerto Rico. Já temos a requisição de mais 2 países, que é Costa Rica e Venezuela. Fora isso, nós precisamos abrir diálogo com a Argentina, que tem uma federação também que sempre tem uma relação muito boa com o Brasil. Ou seja, a gente acredita que em muito pouco tempo nós já estejamos passando aí de 8 países membros, o que já tem uma representatividade muito grande. Então nós acabamos de assumir a presidência da Confederação Pan-Americana. Parabéns para todos nós. Obrigado.